Pô, Dudu, finalmente, 30 anos depois, nós vamos fazer um programa junto. Ah, não, eu fiz o grafite com você, velho, outro dia. Não, mas não é isso, não. É porque o Bob tá falando porque tem muita história, né? Muita história. Muita coisa aí que a gente já... Pra contar que muitas pessoas até não sabem, né? Muitas pessoas não sabem que todo mundo tem o longo caminho e sempre o primeiro passo, né? Eu acho que a gente deu mais ou menos os primeiros passos juntos, assim. Qual foi o primeiro passo? Eu sou muito fã seu, cara. Eu também sou seu fã, cara. Então tá. Gosto de você, obrigado. Vambora, Guilherme. Vamos pro intervalo. Não. Eu fiquei curioso no primeiro passo de Eduardo. Conta pra ele. Não, porque na verdade... Como é que você começou? A gente, vou lembrar sempre aqui que nós começamos na Rádio Liberdade, né? Então, na Rádio Liberdade é que é bom da 98 que a gente pode falar das outras rádios sem nenhum problema. Até porque também, como aqui é a primeira FM Estéreo da América Latina, então, né, ela tem que realmente sempre lembrar das outras também que fazem parte. Que graça teria se fosse só a gente. E na Rádio Liberdade, pode falar a data? Pode. 1987. Estava eu lá com 17 anos, Bob devia ser 16 também, na mesma idade, nós ali e tal. Copa União. 87, não, nem me lembro, viu? E aí, a gente tá rindo. Olha a cara até dele porque eu lembro aqui que do dia que tava tendo jogo do Atlético Flamengo, eu saí correndo, nervoso, desesperado, todo mundo aqui, obviamente quem torce pro Galo, tava muito esperando esse jogo, claro, os flamenguistas também. Mas contando a história da Liberdade, eu fazia um programa lá que chamava Metal Massacre. Metal Massacre. Você sabe que eu sei a propaganda da Cogumelo toda até hoje. É mesmo? Né? Então faz. Cogumelo faz a sua cabeça, tudo em rock. LPs importados, camisetas, patches, bottoms, adesivos, braçadeiras. Lançamentos nacionais e internacionais em primeira mão. Cogumelo Discos e Fitas. Augusto Lima 399, Rua Rio de Janeiro 927, fone 225-8557. Metal Massacre. Acho que esse telefone nem é mais da Cogumelo. Tem mais da Cogumelo? Tem a Cogumelo. Pô, um abraço pro João então, velho. Pro João e pra Paty, né? Paty, que não pô. chama Paty, né? Chama Creus. Pra quem não tá entendendo nada, a Cogumelo era uma loja de discos que resolveu abraçar o movimento musical aqui nos anos 80, lançou várias 90, bandas, né? Lançou muita gente, entre, assim, bandas internacionais e tal, Sepultura, Overdose, Kamikaze, Overdose, Sarcófago. um monte de gente, o Sarcófago, um monte de gente do movimento metal. Eu gravei 2 discos pela Cogumelo, gravei o Yellowfant e gravei o Chemaco pela Cogumelo. O saudoso Magu. Com o Magu. E o João e a Paty eram meio padrinhos, assim, desse movimento musical que tinha em Belo Horizonte, que depois, né, teve muitos E foi frutos. justamente um dos discos do Sepultura, que foi o Esquizofrenia, que abriu o espaço realmente pro Sepultura mundialmente, né? Mas aí você tá conta rapidinho o negócio da rádio. Rapidinho, negócio da rádio. A gente tava lá no corredor da rádio. E a gente esperando, a rádio na época, você fala assim, mas Liberdade, assim, é porque na época a rádio era alternativa, né? Então tocava lá Red Hot Chili Peppers, que ninguém tinha escutado falar, e os lados B dos artistas nacionais, né? Por exemplo, enquanto tava tocando uma música do Engenheiros do Havaí, né? Fazendo muito sucesso, não ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Lá a gente tocava Além dos Outdoors, né? Então era só o lado B. Mas a rádio já tinha de 4 até as 8 da manhã sempre o sertanejo. Então ela sempre teve essa pegada com o sertanejo, mas tocava de tudo. Esse cara era Rádio Caos, né? Que chamava seu programa. Caos. O que tocava no seu programa? Cara, tocava tudo que era música alternativa e tocava muita trilha de cinema. Sim. Cinema, televisão, essas coisas, a gente tocava esses negócios. Aí ficava eu e ele sentado no corredor lá, bicho, a gente esperando lá pra poder ter espaço no estúdio, eu e ele, Gato Jair, que fazia o programa com ele, que era vocalista do Último Número, e eu esperando lá assim pra gente poder gravar. E aí ele gravava o programa dele, eu gravava meu Metal Massacre, e a minha gratidão sempre pro Luiz Crisóstomo, lembra do Luiz? Lembro, claro. Que hoje é cidadão alemão, mora na Alemanha. Por que nós estamos contando isso aqui? Porque ligado ao programa. Aí eu virei pra esse cara, do nada, a gente sentado mesmo no estúdio, falei assim, no corredor, falou assim, cara, tem uma vontade de ser locutor esportivo? Dominando pela esquerda, dominou, tentou, vai Paulo Roberto pro cruzamento e tal. Ele virou pra mim e falou assim, sério? Eu falei, sério. Ele falou, sabe quem é meu pai? Eu falei, Ele falou assim, Bob Faria. Bob Faria. Oswaldo Faria. E aí eu olhei e falei assim, o Oswaldo Faria, seu pai? Você falou assim, meu pai. Eu falei, por que você não tá trabalhando com esporte, cara? Ele falou, porque o negócio é música, eu tô aqui com a banda, eu tô aqui com outra pegada e tal. 16 anos de idade, pô. A gente... E aí eu falei, que isso, sério? Aí esse cara mais doido que o Batman foi lá, chegou pro pai dele e falou assim, ô pai,
Tem um menino aqui, Ricardo, tá querendo ser locutor esportivo. Esse vozeirão, que a gente tinha esse vozeirão, amigão velho. meu, eu era um picareta, assim, na Rádio Liberdade eu fazia aquela voz, Liberdade FM, de cabeça pra baixo, do lado do avesso. Então, que saía do ar, aquela voz de menino de 16 anos. E aí esse cara falou com o pai dele, o Oswaldo Faria foi, a hora que eu cheguei na Itatiaia, na sala do seu pai lá, bicho, que eu cheguei, chega eu com o cabeludão lá, o pessoal da rádio olhando assim, né, falei, Que é isso? quem que você tá procurando aqui, velho? Vai dar entrevista, né? Você é de banda, o que você é você? Eu falei, não, eu vim falar com o Oswaldo Faria. Coragem para dizer a verdade. E eu tô aqui com coragem pra falar bobagem, né? Como diria o Pascoal. Aí fui lá e tal, fiquei sendo rádio escuta do pai desse cara um tempo. Nesse meio tempo pintou a Rádio Terra. E aí eu cheguei pra Liberdade, o pessoal vai fazer sua vida aí, sempre minha gratidão à família Lapinha. E aí fui pra Rádio Terra, aí cheguei lá, ô seu Oswaldo, eu queria falar com o senhor aqui, agradecer o senhor muito mesmo aí, mas a Rádio Terra me chamou e eu sou fã demais da rádio, então a hora que eu falei isso, eu tô indo lá pra rádio, tá? Ele falou assim, ô meu filho, você vai com Deus, viu? Deus te abençoe e te dê muita alegria e tudo. E quem diria que anos depois, em 1996, 97, né? 10 anos depois, seu pai ia virar pra mim e falar comigo assim, deixa eu te falar. Essa história de você marcar com seus ouvintes aqui do seu programa Grafite aqui na porta da rádio não tá dando certo. Olha também que é a rua. Lota de gente aqui, os caras têm que subir, chega as notícias aqui do jornal, do esporte. E Fica tudo travado galera... lá embaixo. Oi? O cara tudo agarrado lá. Os fãs do Dudu não deixavam o povo entrar na rádio, velho. Eu era fã do programa e da rádio também na época, era porque do grafite. Era você, vai tomar banho. Não, era eu, era Totonho, era Rodrigo Rodrigues, né? Tinha uma galera, Bloco, Tieta. E aí na hora que seu pai falou isso comigo, marcamos só pra sábado. Aí o encontro era só sábado, graças ao Oswaldo Faria, que depois também encontrei na Rede Super, com Futebol Super, e eu fazendo o programa no ar, programa Tribo. Ao vivo, o Ulisses Magno entra e fala comigo assim, deixa eu dar a notícia aqui da morte do Oswaldo Faria. Seu pai estava na França? Na França. Eu falei, quê? O Oswaldo Faria morreu. Aí eu falei, como é que você dá uma notícia dessa assim pra mim, cara? Sim, tô aqui. E lá era assim, né, você fazia, dava as notícias e tal, e já passava uma chamada só da casa e já voltava pra você. E eu não consegui falar nada, fiquei muito emocionado, contei essa história. E me lembro até que eu fazendo uma entrevista com seu pai no Mineirão, né? Contando essa história dele, de vender sapato, né? Isso. Grandes histórias aí, tem que lembrar muito. E aí, a gente lembra demais. Aí seu pai virou pra mim e falou comigo assim, que entrevista maravilhosa você fez comigo. Tô muito feliz de te ver que você tá Eu gostava de feliz, você assim. pra caramba. E aí quando ele não teve a oportunidade de me ver no... Aí eu no pergunto Alterosa. o seguinte, quem não gosta desse cara? Não, tem um tanto de gente. Tem um tanto de gente. Deixa eu falar com você, só pra resumir, pra não ficar Fala. falando demais. Porque falando do seu pai Você tá tem falando muito só das 5 horas da tarde. Não, meu irmão, dentro das porque tem 5 muita história. Aqui vocês contam história só pra história, as vamos lá. pessoas saberem que meu relacionamento com você não foi longo. ontem. Não, E aí, seu pai não teve a oportunidade de me ver no Alterosa Esporte. é verdade. Mas o Guilherme teve. E eu tenho uma história pra contar aqui entre Globes e TV Alterosa. Copa do Mundo de 2002, que a gente conta depois aqui no... Essa que eu quero contar. Mas a história é minha, tá? A história é minha. Essa que eu quero Eu contar. completei 40 anos de jornalismo agora em 2022. Esse menino deve ter uns 50, Bob. Ah, o Porque ele já vozeirão desse contou cara, de história aqui em 5 minutos, né? Ô, meu filho, tá transmitindo uma vez o jogo pela Transamérica, Brasil e Venezuela. Tá você e o Washington, como é que ele chama lá? Washington Rodrigues. O apelido dele, como é que O é? Apolinho. Apolinho. Aí eu tô procurando gente, assim, por quê? Tava narrando o jogo, o microfone dos repórteres pifou. Os microfones pifaram lá. E eu fiquei 27, 28 minutos falando sozinho, cara. E falando sozinho, aquele negócio todo. E era legal, porque o nosso slogan era Transamérica é legal, só transmite a final. Né? E aí, cara, os dois repórteres, um deles até o Zezão, que é um dos grandes nomes do rádio e também da publicidade, né? Cara que eu tenho uma gratidão imensa. Eu fiquei 28 minutos. Pelo amor de Deus, procura alguém para dar entrevista. E aí, o Falcone, do Rio de Janeiro, né? Que tem um... Né, Foi meu patrão em Juiz de Fora. Programa Juiz de Fora, dono de rádio. Aí ele foi e achou a Paulinho, que já conheceu a Paulinho, já pegou o Guilherme, pegou a Paulinho. Eu fiz entrevista com os dois. Isso, Brasil e Venezuela, eliminatória da Copa 1993.